Amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver na parábola dos talentos que há sentimentos nesses servos que receberam os talentos. Vimos também como é importante nós conhecermos bem o nosso Senhor. Uma ideia errada a respeito do nosso Senhor vai nos levar ao fracasso. Mas como vamos conhecer o Senhor? É tendo comunhão com Ele. É conhecendo por meio da sua palavra, por meio do Espírito, por meio da vida. E na comunhão com o Senhor vai mostrando quem Ele é. Esse Senhor revelado na palavra é confirmado na nossa experiência. E aí vamos continuar a ver a respeito dos sentimentos daquele servo que recebeu um talento e que enterrou o talento. Ele falou o que ele pensava do seu Senhor na hora de prestar contas. E nós vimos, ele não conhecia o Senhor. Ele tinha uma ideia errada do Senhor. A ideia que ele tinha, além de uma ideia equivocada do Senhor, está no versículo 25. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele não considerava as coisas do seu Senhor como algo dele. Não tinha amor pelas coisas do Senhor. E aqui tens o que é teu, é um outro aspecto de um conceito equivocado. É de que se eu ficar paradinho e não perder o que foi entregue para mim, já está muito bom. Não é assim. Você sabe, ele disse, aqui tens o que é teu. Mas esse talento do Senhor, esse talento ficou enterrado. Dinheiro parado é prejuízo. Então, quando ele diz, aqui tens o que é teu, isso não era verdade. Por quê? Porque o Senhor já tinha tomado prejuízo. E o Senhor fala para ele algo muito importante. Ele disse assim, no versículo 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, isto é, mau e preguiçoso. O Senhor disse que ele era mau. Ele era preguiçoso. Um servo com pensamentos malignos a respeito do seu Senhor. Um servo que não conhecia o seu Senhor e que julgava mal o seu Senhor. Preguiçoso, lento. E ele diz, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você diz que você me conhece desse jeito? Se realmente eu fosse assim, o que você deveria fazer? Não deveria se empenhar muito mais? O Senhor não admite que ele é assim. Ele está falando, se eu realmente fosse assim, você não deveria se aplicar muito mais? Daí o versículo 27, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então o Senhor disse, se você acha que se você está achando que eu sou assim, você deveria ter pelo menos feito algo. Quer dizer, colocar o seu dinheiro junto aos banqueiros. E assim eu poderia receber com juros. Agora você me deu prejuízo. Então, o que nós queremos falar agora? O Senhor não é assim como aquele servo falou. O Senhor falou para o servo o seguinte, você é mau e é preguiçoso.
problema não está em mim. O problema está em você. Nós, muitas vezes, gostamos de jogar a culpa nos outros e até no próprio Senhor. Mas a culpa não está no Senhor, a culpa está em nós. Como o Senhor falou que os outros 2 servos eram bons e fiéis, e esse, mau e negligente. Que pensamentos malignos esse servo tinha a respeito do seu senhor. O Senhor disse, você é mau. Falou, você é preguiçoso. Sabe? É a lei do pecado e da morte que nos torna assim preguiçosos e maus. Temos lâmpadas, mas estão apagadas. Temos talentos, mas nós não usamos. O Senhor disse, você pode entregar aos banqueiros. O que o banqueiro faz? Ele pega um pouquinho de cada um e junta um grande capital, emprega esse capital e no final paga juros a esses que estavam emprestando para o banco, essas quantias pequenas. Claro, tem muitas coisas que com valores pequenos você não pode fazer, mas você pode se juntar aos outros. É isso que o banco faz, ele pega um pouquinho de cada um, junta um grande capital, emprega em negócios, ganha dinheiro e no final paga os juros. Louvado seja o Senhor, porque hoje nós estamos na vida da igreja. Nós podemos nos juntar a muitos irmãos e servir ao Senhor juntos. Uma vez perguntei aos irmãos, se tem um servo com 5 talentos e 5 servos com 1 talento, não é? Nós temos o mesmo capital, um servo com 5 talentos e 5 servos de 1 talento. Mas qual dos 2 produz mais? Em termos de talentos, produzem a mesma coisa, só que os 5 de 1 talentos produzem algo a mais do que 1 de 5 talentos. O que é esse algo a mais? É a edificação. Aprenderam a servir juntos. E uma coisa que nós precisamos saber também, que é qual é a atitude do Senhor para aqueles que não usam o talento. Está no versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Talvez a gente pense assim, como é que é isso? E o Senhor explica no versículo 29. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso quer dizer o quê? Vamos olhar para aquele que considera que não tem. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O Senhor então está falando, aquele que acha que não tem, na verdade tem. O problema dele é que ele acha que não tem. Então, o Senhor diz assim, eu vou tirar para provar que você tem. Não é assim? Porque nossa pergunta é, tem ou não tem, afinal de contas? Tem, porque o Senhor dá a todos. O Senhor nunca vai exigir sem ter dado. Então, qual é o castigo desse servo? Ele perdeu o que tinha. Segundo, foi lançado para fora nas trevas, o choro e ranger de dentes. Perda e sofrimento. O Senhor tira daquele que não está usando e dá para aquele que está usando. E nós sabemos de uma coisa, quando o Senhor nos dá os dons,
Quanto mais nós praticarmos e exercitarmos, mais esses dons se desenvolverão. Isso é o quê? É o ganho. Mas se nós não usamos os dons, nós vamos perdendo os dons que nós temos. Por exemplo, se você fica um mês na cama sem se mexer, quando você se recupera, você tem que fazer fisioterapia e exercício, porque muitos membros perderam o dom. Amados irmãos, amadas irmãs, o que é que nós precisamos aprender com isso? Conhecer o nosso Senhor. Se nós conhecermos o Senhor, nós amaremos esse Senhor, serviremos com alegria. E o resultado virá. Por quê? Porque tudo que Deus quer no seu coração para nós, os seus servos, é nos colocar sobre um muito e entrarmos no gozo dele. Isso é para você e para mim. Que o Senhor nos abençoe.